Olá, como vocês estão? Tudo bem? Boa noite. Meu nome é Márcia Ferraz e hoje eu vou receber uma convidada muito querida e muito especial, que é a Daniela Ruocco. Como a gente sabe que nesse comecinho da live o Instagram demora um pouco para avisar as pessoas que a gente está ao vivo, eu vou dar um tempinho para que as pessoas comecem a entrar. A Dani já chegou. Enquanto isso eu vou... Oi, Dani, tô avisando aqui as nossas queridas amigas, as convidadas, para que elas tenham um tempinho de chegar aqui e assistir com a gente, porque a conversa promete ser muito boa hoje, né? Ó, estão começando a entrar aqui, sejam bem-vindas, boa noite. Hoje a gente vai falar de um tema que é muito importante, muito especial, que é a questão da importância do autocuidado, do cuidado com as emoções. Porque às vezes quando a gente fala de autocuidado, todo mundo já pensa no skincare, né? Tá pensando nas questões do corpo, né? Mas hoje a gente vai falar, vou falar aqui com a Dani, deixa eu chamar a Dani. Dani, deixa eu ver aqui se eu consigo. Achei. Aqui, ó. Vou chamar, a gente já começa logo conversando, que é assim que é bom, né? Boa noite, Sandra. Oi, Dani. Boa noite, tudo bom? Tudo ótimo, seja bem-vinda. Muito obrigada, muito feliz de estar aqui com você hoje, que delícia. Ah, então, que coisa boa, né? E esse tema que é, assim, tão importante, que muitas vezes a gente negligencia, né, Dani? Que é, assim, Muito. esse autocuidado no sentido das emoções, né? Porque a gente vê muita questão, assim, do autocuidado, mas é com a parte de fora, vamos dizer assim, né, Dani? Exatamente. É. Cuidar da aparência, cuidar do corpo, cuidar do que percebe mais fácil, mas aí a gente também esquece que tem que cuidar de dentro, né? Tem que cuidar das Exatamente. emoções, um pouco da alma, do espírito, né? Para que a gente fique Exatamente. mais equilibrada, mais feliz e faça todo mundo em volta mais feliz também, né? Mas Exatamente, deixa eu... né? Então, mas primeiro queria que você se apresentasse, embora eu acho que quem está aqui deve conhecer você, mas eu acho muito importante que você se apresente, porque a Dani é uma amiga muito querida, que faz parte da família, inclusive, e faz um trabalho assim maravilhoso com mulheres. Então, queria que ela contasse um pouquinho disso para a gente, antes da gente entrar no tema. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, é sempre uma alegria a gente poder estar juntas, né? Fazer essa troca sempre tão saudável e tão incrível que eu adoro. Então, em primeiro lugar, vem o meu agradecimento. Eu Eu que sou da agradeço você aceitar o meu convite. Imagina, é sempre uma delícia. Tá sempre aceito. Eu Oba, sou, eu eu adoro sou gente que Daniela topa todas. Ruocco. Eu sou Daniela Ruocco, eu sou mentora de mulheres. Eu sou idealizadora de um curso de autoconhecimento que se chama Se Respira. Meu foco de trabalho hoje em dia são as mulheres, é o autoconhecimento, a visão sistêmica do autoconhecimento, porque eu acredito que mulheres curam mulheres. Mas antes de eu chegar em tudo isso, eu sou filha do Tito e da Irani. Eu sou formada em odontologia, mas eu estou terapeuta há 21 anos, fazendo esse caminho, trilhando esse caminho para poder chegar nesse curso tão delicioso, tão lindo e tão profundo, que eu tenho ajudado as mulheres a recuperar a autoestima, a coragem para ter forças para conseguir tomar decisões importantes, corajosas na vida. É isso. E é maravilhoso, né, Dani? Porque eu concordo com você com essa fala de que mulheres curam mulheres. Eu acho que é mais fácil. Não que um homem não tenha também essa habilidade enquanto um profissional bem preparado, mas eu acho que para tocar a alma da gente, né? A É, sensibilidade da mulher, é, a experiência que a gente tem, por mais que você é. não tenha vivido todas aquelas situações, né? Mas você tem como acessar melhor a outra mulher, né? E isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que saber aproveitar, né? Porque existe Sem muita dúvida. competição entre mulheres que é É, desnecessária
e às vezes as pessoas perdem oportunidades porque tem a outra ali do outro lado que pode ser sua parceira e não sua competidora, né? E Exatamente. eu acho isso assim de uma riqueza muito grande que às vezes é desperdiçada, né, Dani? Assim, eu tenho vivenciado algumas experiências muito lindas de não competição, e sim de de ajuda uma à outra. E é tão Exatamente. bom porque já vivi a competição, né? E principalmente em ambientes assim profissionais mais competitivos, quando eu trabalhava com marketing, e não era legal. Nossa, olha, eu vou te contar que hoje eu não acredito mais em competição. De Ah, verdade, eu não vamos acredito mais em ensinar competição. isso, Dani. E Uhum. eu vivi num meio, porque eu acreditava na competição, então eu vivi em meios muito competitivos para a minha visão da época. Eu acreditava muito que para a gente crescer ou para a gente poder se apropriar, a gente não podia dividir muito e ficava aquela. Porque eu acreditava nisso. Até que com tanto trabalho interno e com tantos desafios que a vida vai trazendo, a gente vai aprendendo tanto, né? Por isso que eu gosto tanto de trabalhar com mulheres, porque eu acho que a gente Uhum. tem uma capacidade de resiliência, a gente tem uma capacidade de gerar, de parir, que é extraordinária. É um dom que a mulher tem. E eu não estou falando só de filhos, né? Eu digo, a Uhum. gente gesta e a gente gera muitos projetos, a gente gera amores, a gente gera muitas coisas na vida, além de filhos, né? Para quem os quer ter, né? Ou pode ter, Uhum. enfim. Então, quando eu acreditava na competição, eu vivia também nesse meio, até eu entender que não existe competição. Acreditar na competição é acreditar que não existe um lugar ao sol para todo mundo. Acreditar na Uhum. competição é acreditar que para eu me dar bem, o outro tem que se dar mal. É muito Então, a hora pequeno que esse pensamento. e aí a hora que a gente consegue entender que tem lugar para todo mundo, a hora que a gente consegue praticar, que a hora que eu dou a mão para alguém se levantar junto comigo, a gente se fortalece. A hora que a gente Uhum. começa a praticar o olhar de ajuda, o olhar de servir, é um olhar sistêmico muito lindo. Eu digo que as constelações familiares trouxeram curas profundas para minha vida e essa foi uma delas. E eu acho Ai, que que essa bom, parte Dani. foi importante a gente falar sobre competição, né, Má? Porque você conseguir entender que a competição não existe é um autocuidado. Porque você sai daquela Sim, cobrança, daquele medo, você não se sente desgaste. ameaçada. Exatamente. Como nada é por Eu acho. acaso nessa vida, a gente começa o nosso papo com um assunto tão bacana, adorei. Pois é, porque eu acho assim que é um desgaste tão grande Demais. quando você entra na competição, você É, também está no modo de sobrevivência, está naquele luta e exatamente. fuga, aquele É, é, cortisol, aquela adrenalina desenfreada, e isso vai fazer com que você se desgaste, que gere estresse, que gere, vamos dizer assim, até uma questão assim fisiológica do desgaste mesmo do teu corpo, das tuas células que te adoece no corpo, mas adoece também na alma, né? sem Porque você dúvida. não tem tempo, quando você está na luta e fuga, quando você está na É, competição, quando você está naquela adrenalina, não dá tempo assim de você olhar com carinho para você, né? Às vezes olhar até e admirar outra pessoa e falar, nossa, mas que bacana aquela pessoa está fazendo isso, poxa, não pensei nisso, né? Mas que bom que ela está fazendo, então eu também vou fazer algo por mim. Você não vai fazer a mesma coisa que a outra, cada um é cada um, né? mas você Mas você sabe, Má, pode se inspirar e fazer algo, mas isso, fazer algo do seu jeito, né? Porque isso. isso eu É. acho maravilhoso. Nada se cria, tudo se transforma, não é? Então a gente olha e fala, nossa, que bacana. E daí você faz aquilo do seu jeito e já é outra coisa, Já né? é outra coisa. Era E, exatamente isso que eu queria dizer. é, Porque por mais que a gente faça a mesma coisa, por mais que as pessoas falem sobre os mesmos assuntos, que tratem sobre os mesmos temas, que trabalhem na mesma área, exatamente no mesmo nicho, a minha energia não é igual à tua. A minha interpretação não é igual à tua.
cada um tem um elan diferente e as pessoas conectam comigo e não conectam com você e não conectam comigo. Então, acreditar... conectam com as duas. Também existe essa cooperação. Isso, claro que sim. Essa adrenalina, esse cortisol que você estava falando, é o medo. Então, estar na competição é estar o tempo inteiro no medo. E o medo, o que faz com a gente? Via de regra, paralisa. Ou a gente está na aceleração tentando correr e fugir, lutar e desesperadamente tentando delimitar o seu território. Olha que bobagem, mas tentando delimitar o seu território porque você se sente ameaçada. Ou você paralisa com muito medo e não tem atitudes e não tem forças muitas vezes para sair disso. Portanto, os dois resultados que o medo traz, são muito ruins porque a gente não consegue entrar no autocuidado. Se a gente está na aceleração para delimitar território, com medo, se sentindo ameaçada, a gente não para se olhar. Se a gente está paralisada com o medo, a gente parou, se sentindo ameaçada, a gente está focando naquilo, com medo daquilo chegar, com medo daquilo crescer, com medo. E a gente também não pratica o autocuidado. Então, é muito importante a gente poder olhar e ter consciência. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa para o autocuidado é a gente ganhar consciência do que é que eu tenho vivido. Como é que eu tenho vivido e como é que eu tenho me comportado emocionalmente. E aí lá no começo você falou uma coisa super importante, que o autocuidado não é só o autocuidado físico de skincare e tudo mais. E eu rodei uma pesquisa para nossa live. E foi bárbaro. Me conta aí, me conta. Porque 99% tô fazendo dieta, saio todo dia para oxigenar, voltei a fazer exercícios físicos, que é tudo isso maravilhoso, é bárbaro. Mas o autocuidado, eu não sei nem se é por não ter autocuidado da saúde mental. Eu acho que muitas vezes não há essa associação. Porque há um preconceito anterior que para cuidar da saúde mental a gente tem que estar doente. Então óbvio que a gente tem virado essa moeda, óbvio que a gente tem caminhado para um entendimento, para o autoconhecimento de uma forma diferente, mas as pessoas ainda não conectaram a importância da prevenção da saúde mental, da prevenção do autocuidado emocional. Então, quando a gente fala de autocuidado, as pessoas pensam no físico, né? Então, porque o que acontece no físico já é resultado da falta desse consequência, cuidado, exato. Né? Então, quando a gente traz esse assunto, a gente traz justamente para alertar nesse sentido. Como você está cuidando de você, como você está tratando, com que carinho, com que atenção, com que prioridade você cuida das suas necessidades emocionais, para que daqui a pouco você não tenha que tratar uma doença física ou uma doença mental, que é mais difícil em geral de tratar, porque é mais difícil de detectar e tem preconceitos. Se você tem um diagnóstico de uma gastrite, você sabe como tratar. Tem várias, você busca a técnica que você quiser, naturalista, homeopatia, medicamentosa, o que for. Você tem um monte de estratégia quando é um problema físico. Tô com problema no rim, tô com problema na cabeça, né? Vamos dizer assim, de dores de cabeça, tudo você acha caminhos vários para tratar. Agora, quando entra na parte das emoções, é onde a gente esquece que a gente precisa ter esse carinho com a gente. Daí sim, o skincare ele pode ser terapêutico. A atividade física pode ser terapêutica, a caminhada ao ar livre pode ser terapêutico, porque pode ser um momento em que você para fazer algo bacana por você, né? Agora, se você está fazendo isso porque mandaram você fazer, você está lá de mau humor, também não adianta. Exatamente. Né? Ai, que saco, eu tenho que fazer isso, não, né? Daí já não vai. Esse cuidado intencional, né, Má? Isso. Fazer então, tudo isso, sim, porque é importante, sim, a gente ter, se sentir bonita, fazer tratamento estético, se sentir fitness, ter uma alimentação saudável, exercício físico. Óbvio que tudo isso é muito importante.
mas que seja feito intencionalmente. Então, eu vou fazer isso pensando na minha saúde mental, fazendo exercícios, durante os exercícios, inclusive, para você entender que esse tempo é para mim. Eu não estou fazendo eu tô de saco cheio, ou eu estou irritado, ou eu estou muito bravo de ter que, né? E é bárbaro a gente falar assim sobre isso, Má, porque a Organização Mundial da Saúde diz que o autocuidado é uma tríade, né? É o físico, é o mental e o social. É Então, o social. autocuidado é, inclusive, das nossas relações. Por isso que é importante a gente ter consciência o que é que eu tenho vivido hoje. E eu acho que é óbvio que eu acredito que o primeiro passo é a gente ter consciência, mas o segundo passo é a gente começar a nomear as nossas emoções. A É, gente não sabe dar nome para as nossas emoções. A gente não sabe o verdade. que a gente vive. É uma coisa, é um negócio, é um buraco, é uma dor. Qual é o nome? Como é que você vai cuidar? Você chega no médico, o médico diz: o que você tem? Ah, um negócio no corpo. Aonde? O quê? Qual a intensidade? Como é que dói? Uhum. E a gente não para É, pensar nas emoções. A gente tem muito medo de conectar as nossas emoções. A gente acreditou um dia que a gente é sensível demais, ou que a gente é louca, ou que a gente é descontrolada. Então a gente tem muito medo de acessar lugares que são fantasiosos, que são crenças dentro da gente, muitas vezes, que a gente tem medo de acessar. Só que a hora que a é gente verdade, consegue Dani. entender o que a gente está vivendo, a gente sabe trabalhar exatamente o que eu preciso. Não fica E uma coisa, não daí fica divagando, né, Má? daí essa questão tão importante do autoconhecimento, que, né, Exatamente. parece um clichê, mas que é É, algo que vai ter que ser batido na tecla, acho que por, sei lá, dezenas de anos ainda, até que a sociedade é, aceite que o autoconhecimento é a base até de uma sociedade mais equilibrada, né? Porque as pessoas sem que têm dúvida. um nível de consciência de si mesmo maior, elas conseguem também usar a tal da inteligência emocional, né? Sim, Para conseguir lidar consigo e com o outro. Porque quando você não faz uma boa relação consigo e com o outro, quando você não tem inteligência emocional, quando você não sabe o que está acontecendo, em geral vem alguma coisa ruim para te parar e te chamar, falar, vem é. cá, né? E aí é a hora que você adoece. Né? Daí, nesse momento em que você é obrigada a parar, é obrigada a entrar em contato, você tem vários caminhos. Você pode sentar e chorar, você pode procurar ajuda, você pode, né, se lamentar, por que eu não fiz isso que eu sabia que eu tinha que ter feito, eu não me cuidei, não fiz check-up, não, Exatamente. não fui no... Nossa, quantos anos que eu não vou na ginecologista, né? Outro dia eu me deparei com ela, falou assim, eu nem lembro a última vez que eu fui. Olha só. Então, assim, o ideal é que a gente faça uma visitinha na ginecologista uma vez por ano para garantir que está tudo ok com a sua, né, com o seu corpo, né, porque nós estamos falando aqui, né, muito da mulher, para que você não tenha surpresas, né? Eu já tive uma amiga que chegou para um check-upzinho desses de rotina e quase não saiu de lá, foi direto para o hospital porque o médico achou uma coisa enorme no útero dela e, por via das dúvidas, ele preferiu tirar. Não o Olha. útero, mas a, o mioma que estava extremamente aumentado. E ela estava na véspera de uma viagem. Ele falou assim, eu tenho Uau. medo de acontecer alguma coisa no avião. E ela teve que fazer. Mas se ela não tivesse feito, e se tivesse estourado no avião? Exatamente. Como o médico Exatamente. teve medo, né? Então, assim, essa rotina de você prestar atenção em você, você sentir que tem alguma coisa errada e você ir procurar ajuda, ela é extremamente saudável, mas não só para o corpo, porque está doendo a minha unha do pé lá na podóloga, né? É a gente sentir, assim, que a gente precisa olhar para a gente e falar, mas por que eu tô tão assim hoje? Eu tô meio fora do Isso. prumo, meio desequilibrada hoje, né? O que está É. acontecendo? O que foi que me tirou, né? Da minha, vamos dizer assim, do meu centro. O que é o que sou eu equilibrada? Como que eu sou quando tá tudo bem? Embora tenha uma coisinha ou outra que não tá 100%, mas em geral eu me sinto bem de tal forma. Quando você sabe isso,
O dia que você não está nesse estado, que você sabe que é o meu normal é mais ou menos assim, assim eu fico bem, tá tudo certo, durmo bem, acordo bem, né? Meu corpo funciona de acordo. Quando você não sabe qual é esse ponto, você também, a hora que percebe, você já passou É. muito da medida, né? Então é tão importante isso de você parar e se olhar e tentar resolver quando você percebe, né, Dani, assim que poxa, eu não tô legal. Mas assim, eu não tô legal, mas deixa pra lá, que eu tenho tanta coisa pra Isso, fazer. é Eu isso. não tô legal, É, quem sabe amanhã. a diferença, né, Má, da saúde física e da saúde mental, né, para a gente poder se olhar, para a gente poder se entender, é que quando supura alguma coisa no nosso corpo, ou quando tem uma dor aguda, é, sinaliza, a gente sabe onde é. E via de É, regra, quando a gente está com algum problema, ou quando a gente detecta alguma coisa, a gente fala, daqui a pouquinho eu olho, amanhã eu vejo, isso não deve ser nada. acho que sumiu o seu som, Dani. Ah, voltou. Voltou, Uhum. voltou? Dá pra gente Voltou, negar. voltou. E voltamos? Então, dá pra gente negar o que a gente está vivendo, dá pra gente deixar para amanhã. E a gente não percebe muitas vezes que a gente vai fazendo uma bola de neve dentro da gente. E um dos padrões de comportamento que são recorrentes, o padrão de comportamento que é recorrente em mulheres é a negação. A gente Uhum. nega o que a gente vive. A gente vai passando que nem um trator em cima dos nossos sentimentos. Por quê? Porque a gente precisa cuidar de todo mundo. É. Porque a gente tem que resolver tudo. Porque a gente tem que dar conta desse monte de papéis que a gente assume. E a gente não E é não tem povo, nada de né? errado. Isso. E não tem nada de errado a gente ter um monte de papéis. Tá tudo certo. Desde que a gente consiga parar para prestar atenção. Parar para fazer pausas, para fazer o se respira mesmo. Prestar atenção na sua Uhum. respiração. Porque se a gente não para, a gente chega no final do dia exausta, não sabe o que aconteceu. Nossa, nem sei porque eu tô tão cansada. Fiz nada hoje. Eu adoro fazer esse exercício nos meus atendimentos. Quando eu ouço, nossa, eu não faço Ai, nada e vivo Dani, cansada. ensine como que faz esse se respira, que isso salva vidas, Dani. Eu gosto de fazer esse exercício porque a gente vai fazendo retroativo durante o dia para você ir É. percebendo tanto de coisas que você fez e que você não está se valorizando e não está olhando e não está parando para ter essa consciência. E a hora que a gente faz o se respira é a hora que a gente para minutos durante o dia Uhum. para começar a entrar em contato, para voltar para o presente, para te ancorar no aqui e agora. O se respira é uma respiração consciente que a gente inspira em 6, segura 2 e solta mais longo, 7, contando 7, 8. É importante que a expiração seja mais longa que a inspiração, que é a hora que a gente faz tum. É trazer vida Para pôr para para dentro fora. da gente. Uhum. E a respiração, ela vai fazer essa troca de energia. Eu adoro fazer o se respira, ensinar o se respira. O que é que eu tenho hoje? O que eu estou sentindo? Vou começar a dar nomes para os meus sentimentos. Eu já entendi que dar nome para os meus sentimentos é importante. Ok. O que eu estou sentindo hoje? Hoje eu estou angustiada. Nossa, eu estou angustiada. Então tá bom. E como é que eu quero estar hoje? Eu quero me sentir tranquila. Então eu vou inspirar a tranquilidade. Segura 2 e solta a minha angústia. Então, além de ser uma respiração que te traz para o presente, você pode fazer um Uhum. exercício de começar a trocar suas emoções intencionalmente. A princípio, pode parecer forçado, pode parecer, ai meu Deus, nada a ver, imagina, eu tô pensando, vou inspirar tranquilidade, soltar minha angústia. A princípio pode ser uma coisa muito forçada, mas a hora que a gente começa a treinar o se respira no dia a dia, você começa a entrar em contato com a sua essência. Você Uhum. começa a entrar em contato com quem de fato você é, não com quem você está no seu dia a dia. Você não é a angústia. A angústia está fazendo parte hoje de você
E tá tudo bem, porque faz mesmo, nos compõe. Só que a hora que você faz o Se Respira, que você entra em contato com a sua essência, e quando você vai praticando, tendo uma rotina de prática do Se Respira, você vai percebendo que esse exercício de inspirar o que eu quero e expirar o que não me faz bem, faz uma diferença bárbara no nosso dia a dia. É uma respiração intencional para ir trazendo para dentro de você o que é o que eu quero para mim. Traz a Então é um consciência, autocuidado, né? traz a consciência, porque é o autocuidado de eu começar a escolher os meus sentimentos. Perceber o que eu estou vivendo, sem brigar, sem julgar, sem criticar. Dizer, ok, verdade, estou angustiada. E o que é que eu escolho agora? Escolho leveza. Então é uma prática para você ir trazendo para dentro de você o que é que você quer. Porque a gente, via de regra, a gente passa a vida sabendo tudo que a gente não quer. O não, a gente é PhD no não, não A é? gente é PhD no não. A gente, e olha a dualidade disso. A gente é PhD no não e não sabe dizer não. A gente é PhD, Exatamente. né? A gente não sabe dizer não a hora que tem que dizer não, que é o limite saudável, mas a gente Isso. sabe tudo que a gente não quer, né? Olha só Mas a olha, pegadinha do não. mas olha só, é uma pegadinha, mas a gente não sabe quando é com a gente. Com o outro a É, gente sabe. Então eu sei o que eu não quero, mas eu não sei dizer não, porque eu não sei dizer sim para mim. Então se a gente for no cerne da questão, tudo uhum. que se refere a mim, eu não entro em contato. E aí eu fico fora. E aí eu fico olhando para o outro, eu fico resolvendo o do outro. E não me vejo, não me olho, não paro para ter esses momentos importantes para eu começar a fazer ressignificações importantes. Tem um ditado que eu adoro que diz assim: a hora de consertar o telhado é quando não está chovendo. Então, a hora da gente se cuidar é antes da gente entender que a gente está com dor, ou antes da gente entender que tem alguma doença, antes da gente entender que a gente está com algum distúrbio. Se já estiver, não tem problema nenhum, porque tem ferramentas extraordinárias para você se cuidar. Mas a Sim. gente conserta o telhado antes de chover. A prevenção é importante, o treino diário é importante. De nada adianta a gente estudar se a gente não colocar na prática. De nada adianta a gente É, entender se a gente não trouxer para o coração e não colocar em prática no dia a dia. Então, às é bem quintas-feiras isso. eu faço o chá comigo, né? E aí a Uhum, sigla do chá comigo é consciência, habilidades e atitude. Então eu preciso de uhum. consciência, preciso conectar as minhas habilidades e os meus recursos internos para eu colocar em ação. Não adianta ter consciência se não vai para a prática. Porque senão a consciência tem um preço muito, muito difícil de lidar. Se a gente tem a consciência e não faz nada com ela. E eu brinco, se você não vai fazer nada, melhor nem ter consciência. Fica na inconsciência. Até porque daí ela pesa, né, Dani? Porque daí você acaba, Claro! a partir do momento em que você tira da sombra aquela emoção, aquela É, situação, ela vai ficar ali te incomodando, né? E isso. esse incômodo, às vezes, é pior do que a inconsciência, Com porque esse certeza. incômodo é aquela luzinha que vai acendendo ali, ó, É. e vai te chamando, e você faz de conta que não tá acontecendo nada, e ela continua ali, mas ela tá ali, né? E isso também gera estresse, né? Então, Muito. assim, a importância dessa conexão que você falou, da emoção com a razão, de você falar, mas o que eu estou sentindo? Por que eu estou, né, com esse incômodo todo, que geralmente qualquer incômodo é algum tipo de desconexão que você está sentindo, você não está alinhada. É. Ok, faz parte da nossa vida, dos desafios que a gente vive, mas quando você percebe que você está desalinhada, que você está incomodada, que você está com alguma sensação ruim, é muito importante que nesse momento você faça uma prática como essa que a Dani acabou de ensinar para a gente do Se Respira, que é você para, olha para o seu momento, centra, faz a respiração, Isso. faz a troca
da emoção, e nesse momento você pode ter até alguns insights. É muito interessante isso, porque nesse momento que você conecta, você traz uma emoção junto com a razão, você tem mais oportunidade de olhar para você e perceber o que está acontecendo. E depois essa riqueza de você olhar e falar, nossa, mas é isso que eu preciso fazer, é isso que eu Sim. preciso, né, corrigir. Você daí tem a oportunidade de ir atrás daquilo que vai te fazer bem, né? Sem E não dúvida. deixe para depois. Eu tenho certeza assim que as mães, quando é para o filhinho ou para a filhinha, sai correndo resolver, Na né? hora. É. E por que não sai resolver para si mesma, né? Por que não sai para resolver aquilo que é para você? Não é só comprar uma roupa ou ir no salão, é também cuidar daqui de dentro, né? Daquilo que você percebe, dos seus pensamentos recorrentes, né, Dani? Porque uma hora eles acabam aparecendo de uma forma pior se você não cuidou deles ao Sem longo dos dúvida. anos, né? Sem Uma dúvida. emoção não vai te adoecer do dia para a noite, né? Se você ficou brava hoje, você não vai ficar doente amanhã porque você ficou brava hoje. Agora, se você está brava há 20 anos vivendo nessa emoção, uma hora alguma parte do seu corpo vai falar, ó, chega, pode Isso. parar E com a isso gente porque se eu estou justifica. intoxicada. Eu não aguento mais, estou Isso. intoxicado, vamos parar, vamos cuidar, porque eu não aguento mais essa emoção, né? E geralmente é um mix, né? Mas em geral eu percebo, Dani, não sei se você percebe isso também, que as pessoas têm alguma emoção mais recorrente nelas do que outras. Não que porque você tem muita tristeza, você não vai sentir medo, você não vai sentir raiva, né? Ou porque você é muito brava, você também não sente tristeza, raiva e algumas outras emoções. Mas É. sempre eu percebo assim que tem uma que predomina, né? E Sim. que geralmente se a pessoa tivesse a oportunidade, se ela se der o presente de tentar lidar com isso, eu falar, eu sou assim mesmo, eu sou explosiva Isso é e não isso que eu sei ia o falar. quê, e papapá. Então, quando você se apropria daquilo, fala, não, eu sou assim, não tem conserto, tá? É porque a gente justifica. Então eu ia dar exatamente o exemplo de tudo. A gente sente raiva, a gente justifica as nossas raivas, a gente justifica, via de regra, as nossas dores. Também, claro que eu tinha que ter ficado com raiva. Você viu como ele falou comigo? Você viu o que o outro falou Claro. pra mim? Você viu o que Sim. aconteceu? E aí, a hora que você justifica, tá tudo certo. Você vai olhar pra isso por quê, se você tem tanta razão? Então, Uhum. toda vez que a gente justifica, que a gente se dá razão de alguma forma, via de regra culpando o outro, pronto, eu não preciso olhar para isso, eu tenho toda a razão de viver o que eu tô vivendo. E aí a gente se autodenomina, porque eu sou uma pessoa raivosa mesmo. Para mim, é bateu, levou. Não tem essa. E aí a gente acredita que a gente é isso. E a gente se diminui para isso. Não. Você não é Não raivosa, precisa, você né? está raivosa. Não, você não Uhum. é deprimida, você está deprimida. Não, você não é uma pessoa frustrada, você está vivendo uma frustração. E a hora que a gente consegue entender que a gente sai do micro para o macro, que a hora que a gente consegue identificar essa dor e consegue identificar todas as outras, ou todos os sentimentos, ou todas as emoções, a gente consegue entender que todas fazem parte, que todas têm seu lugar dentro da gente, que são importantes porque nos protegem. Por pior Sim, que seja o sentimento que você viva, eles são importantes porque eles nos protegem. Só que primeiro que não pode se apropriar, porque a gente não é, a gente está. a Em gente está. segundo lugar, que se a gente começa a brigar com o que a gente está vivendo, a gente não trabalha. Não. Porque a gente vai trabalhar com uma coisa horrorosa. Então a gente É um tenta desgaste, excluir né? os nossos sentimentos de dentro da gente. Ai, credo, isso eu não quero nem ver. Ai, credo, isso eu não vou nem olhar. E toda vez que a gente exclui, isso tem um poder de atração gigante dentro de nós. É. Então a gente tem que olhar para tudo o que a gente vive, entendendo que tudo faz parte, que são coisas importantes para a gente viver no nosso dia a dia. E a gente tem que começar a se tratar com mais carinho. A gente tem que ter muito autorrespeito pelo que a gente pensa, pelo que a gente sente, pelo que a gente faz.
Ai, Dani, mas Exato. você não sabe, a semana passada, você tá falando que eu não sou raivosa, mas a semana passada, nossa, eu vivi momentos de raiva muito fortes. Ok. Você é a mesma da semana passada? A da semana passada sabia o que você sabe hoje? A da semana passada passou essa semana toda com um monte de aprendizados e muitas vezes inconscientes. A gente não entende que todos os dias a gente não é mais a mesma que a gente foi ontem. E aí a gente se trata com muita dureza, a gente pega o nosso chicotinho, ó, todos os E, dias ó, e ó, tá, demais. Então é o verdade. autocuidado inclui, inclusive, se olhar no espelho e praticar o auto-perdão, praticar a autocompaixão. É óbvio que não é colocar um óculos cor-de-rosa e dizer, então eu posso errar à vontade que eu vou me perdoar. É usar o bom senso. É usar o bom Uhum. senso de entender que tá tudo certo a gente errar. A gente tem uma falsa idealização de perfeição, Má. Então a Brené Sim, Brown fala brilhantemente do quanto a gente tem que ter coragem de ser imperfeita. Do quanto a gente tem que ter coragem de olhar para as nossas vulnerabilidades. O quanto a gente tem sim. que admitir pra gente que tá tudo certo a minha imperfeição. E a hora que eu consigo abraçar e acolher a minha imperfeição, a gente faz. Ai, que delícia. Dá É. um É dentro da verdade, né, gente. Dani? Ela fala também que é muito mais corajoso e vive muito melhor quem aceita as suas imperfeições do que É, quem busca uma perfeição que não vai existir. Porque não nesse vai. planeta não tem ninguém perfeito, senão nem estava aqui, né? Eu Eu brinco acho que que é só esse é na um... próxima encarnação. Não, No próximo vida. então, não sei nem se na próxima, Dani, porque eu acho que quando a gente vem para esse planeta, a gente vem para evoluir, a gente vem para aprender, né? Energeticamente, inclusive, eu acho que é um planeta assim de evolução, né? Que a gente tem aí na história que mostra isso e tudo. Total, é. E eu percebo assim que o ser humano está sempre evoluindo, evoluindo, está buscando. E isso é uma busca que a gente tem que ter pelo nosso bem físico, emocional, pela espiritualidade, né? A gente tem que buscar essa forma de ser mais forte, né? E isso que a Dani falou, de que eu não sou assim, eu estou assim, é É. tão libertador. Porque Nossa, muito. se você olha, todo mundo te fala que você é assim, porque você É. tem repetido esse padrão, você tem repetido esse comportamento. Mas e se você parar e falar, mas eu não quero mais, eu cansei disso, agora eu quero viver uma vida melhor, eu estou tão desgastada dessa situação, e você for buscar ajuda, você for buscar Isso. consertar isso, porque às vezes é difícil mesmo sozinha, né? Mas existem Sem muitos dúvida. caminhos, né? Existem muitos caminhos, né, Dani? E cada pessoa vai conectar com um caminho. E geralmente um pouco de espiritualidade ajuda muito, né? Porque quando você volta a sua atenção para algo um pouco maior que você e você pede ajuda ou você acredita que vai receber uma bênção, uma iluminação, ou que você vai ter uma proteção, ou que se você fizer tal coisa você vai ser ajudado. Então, quando você trabalha com uma crença um pouco maior, Sem mas dúvida. você se esforça, porque ó, Deus não joga nada do céu na gente, tá? Por favor. Né? E eu Assim, brinco que a ele. gente tem que saber pedir. Porque se a gente pedir paciência, Muito, a gente vai ter Dani. um monte de situações desafiadoras para a gente praticar a nossa paciência. Se a gente pedir Uhum. força, a gente vai ter situações muito difíceis que a gente vai ter que Para resgatar a nossa provar. força. Então a gente tem que Sim. saber pedir. E eu acho E, acho não, acho é uma força de expressão. Eu tenho plena convicção e certeza que sim, a gente tem que ter contato com a espiritualidade e com a fé. Dani, mas eu não acredito em nada. Eu chamo Deus. Cada um tem o seu nome. Dani, mas eu não acredito sim, em nada, não tenho fé em nada. Acredita na divindade que você é. De Dani, você eu já estar tive um vivo. cliente e era claro que era um homem muito racional, um executivo, passando por um desafio enorme de câncer, já era metástase. E
continuava sem acreditar em Deus. O trabalho que eu tive para cientificamente provar para ele que Deus existia foi um longo caminho. Mas teve um dia que foi tão bonito que ele chegou, ele sentou, olhou para mim, falou assim, tá, não consigo chamar de Deus, mas eu acredito nessa força. Maravilhoso! Sabe, assim, me deu uma... Ai, olha, fiquei arrepiada. Eu falei assim, consegui, né? Porque, assim, todo o trabalho... Porque, assim, para ele chegar até mim, ele já tinha passado por Já foi um muita caminho. coisa. Não, ele já tinha passado por muita coisa difícil, Dani. Desafios enormes. Uma pessoa com dinheiro, com poder, com trabalho, com família, né? Fazendo os melhores tratamentos e já estava no terceiro câncer. Então, assim, graças a Deus ele está bem, né? Mas um desafio muito grande e sem ter fé, sabe? Assim, então o desafio é mais pesado. Sem acreditar, daí todo mundo fazia novena para ele, não adiantava nada, porque ele não acreditava em nada, porque ele falava, que baboseira, né? Então, assim, todo mundo tentando ainda trazer uma energia, uma força, né? E eram desafios bem grandes e que ele acabou vencendo também porque tinha muito dinheiro para fazer aqueles tratamentos muito caros, sabe? Que não são fáceis. Mas quando ele chegou para mim e falou, acredito nesta força, né? Porque eu usei tudo que eu pude pesquisar científico para trazer para aquele homem, né? Porque eu não falo de religião com os meus clientes, mas eu falo de energia, eu falo de espiritualidade dentro da crença da pessoa, desde que eu conheça, e até hoje eu nunca encontrei ninguém que eu não soubesse um pouco sobre aquela crença, eu consigo conectar, consigo ajudar a trazer o que importa, que é a fé, que é você acreditar em algo que possa te ajudar. E daí você vai trabalhar com mais certeza, ou seja, fazer o que tem que ser feito, né? Seja um tratamento médico, seja uma terapia, seja uma mudança de estilo de vida, seja cuidar mais de si, seja mudar um relacionamento, né? Enfim, tem tantas, ou tomar uma decisão que você está adiando há muito tempo e está te dando insônia, está te dando dor de cabeça, está te dando gastrite, porque ter essa você força, tá lutando, né? Você está lutando, né, Dani? Assim, eu vejo muitas pessoas assim nessa angústia, dá enxaqueca, mas está precisando tomar uma decisão e não toma, porque não quer entrar em contato com essa emoção, né? E daí a vida fica mais difícil, né? Então a gente tem como ajudar, né, Dani, assim, a pessoa de uma forma amorosa, de uma forma respeitosa, de uma forma com cuidado pessoal, né? E por isso a gente trouxe esse tema do autocuidado, mas é muito carinho que a gente tem que ter por nós e também quando é um profissional tratando de outra pessoa, um carinho que você tem que ter com a pessoa, de acolher e falar, não, tá tudo bem, mesmo que esteja tudo errado, ok, tem como consertar, né? Sim, Vamos você sabe que eu atendi uma lindeza ontem, né? E aí ela me mandou um áudio algumas horas depois, porque ela ficou pensando na sessão, enfim. E aí no final do dia só que eu consegui ouvir, eu dei muita risada. Ela é uma linda, mas ela disse assim para mim: eu achei que quando eu fosse contar para você, você ia falar, ai, coitadinha dela, vamos olhar. E aí você me deu uma chacoalhada no começo que foi tão importante, porque às vezes a gente acha que a gente acha, Má, que a gente precisa contar para um terapeuta ou que a gente tem que fazer um trabalho de mergulho interno para a gente se acariciar. E via de regra a gente vai acariciar a nossa dor, a gente vai continuar na dor. Muitas vezes a gente tem que tomar um choque de... a gente tem que tomar um choque de realidade e dizer, é verdade, eu tô vivendo isso e não tô vendo, eu não tô enxergando. Então, é importante demais a gente ter, em primeiro lugar, abertura. E eu acho que a gente precisa dar abertura para essa espiritualidade também, sabe, Má? Eu acho que quando a gente se abre para a espiritualidade, eu contei dela para contar que ela fez um resgate de espiritualidade incrível na sessão. Foi lindo, lindo, profundo, lindo. E aí, eu acho que a gente tem que ter essa abertura.
para a espiritualidade. A espiritualidade nos traz força, nos traz sentido, nos ancora, dá sentido para a nossa existência. Sim, Então a gente sim. precisa acreditar em algo maior. E esse algo maior está dentro da gente. Se a gente perde a fé em algo maior, como é que a gente tem fé na gente? E Ah, vice-versa. Se eu perco a fé em mim, como é que eu consigo acreditar em algo maior? É uhum, intimamente ligada um ao outro. Então, a hora sim, que eu perco a fé em mim, que eu perco a confiança em mim, que eu perco o controle em mim, eu me perco de mim, eu me perco do maior. E a hora que eu me perco do maior, eu me perco de mim. Então, está intrinsecamente ligada essa relação. Que muitas e vezes as pessoas negam, né, Má? negam. E assim, quando você trabalha com a espiritualidade, a sua fé pode ser é naquilo que é importante para você, com aquilo que Sim, você conecta. Por isso que eu é o que não faz falo de sentido. religião. É o que Isso. conecta com a pessoa. E isso É. é o que é o certo, né? Eu tenho a minha forma de conexão que funciona para mim, que me faz feliz, mas qualquer caminho que te faça feliz, que te dê esse conforto, porque você já imaginou você sozinho no universo? Não faz Só você, sentido. É. né? Não tem nenhuma força maior, né? E você sabe que a Terra é um planetinha tão pequeno dentro da Via Láctea e tudo, então Você já assim, ai que bom. assistiu? Você já assistiu do Cortella? Ele falando do subtreco. Como é que é? Eu sou um subtreco do subtroço? Não, essa eu Olha, preciso ver. eu vou recomendar para vocês e para você, Má, que a gente está aqui juntas, buscarem no YouTube Mário Sérgio Cortella, o subtreco da subcoisa, ou a subcoisa do subtreco. Meu Deus, E essa foi você vai ótima. entender o nosso tamanho. E aí a gente vai entender a nossa importância. E aí a gente vai entender o tanto que a gente tem que olhar, a oportunidade que a gente tem de viver no aqui e no agora. A gente tem oportunidade de viver no aqui e agora. Eu Sim. gosto toda vez que a gente fala sobre autoconhecimento, toda vez é ótimo, eu só falo nisso, mas quando a gente entra nesses assuntos de acreditar e da gente ganhar força, eu gosto de fazer uma visualização sistêmica das constelações, que a gente, para a gente poder entender o quanto a gente precisa se conectar com a nossa força, o quanto a gente precisa entender a gratidão que a gente tem que ter por estar aqui neste momento, que é a nossa hora de contar a nossa história. Se a gente pensar que hoje é o lugar que a gente está em pé, e atrás da gente, do meu lado esquerdo, está a minha mãe, do meu lado direito está o meu pai. Estejam eles vivos ou mortos. Você vai pensar que eles estão atrás de vocês. Atrás da sua mãe está a mãe e o pai dela. Atrás do seu pai, a mãe e o pai dele. E assim sucessivamente. Atrás da mãe da sua mãe está a mãe e o pai. E atrás da mãe do seu pai. E aí você vai ramificando e vai trazendo toda a sua ancestralidade aqui atrás de você. Você vai perceber que tudo o que todos esses mais de 4.000 anos de antepassados e de ancestrais viveram era para você estar aqui hoje. Que todas as dores, que todas as lutas, que todas as tragédias, que acontecem muitas tragédias nas famílias, que tudo o que eles, todas as guerras que eles viveram, e todos os amores, e todas as dores, e todos os encontros, e todas as realizações que eles viveram, foi para a gente estar aqui hoje. Se a gente para pensar com gratidão, agradecendo e honrando essa história, a gente ganha uma força que é só nossa. Assim como eu comecei essa live dizendo eu sou filha do Tito e da Irani, é porque só eu sou a filha do meio. Só eu sou filha desse pai e dessa mãe. E sou a segunda filha de 3. Pensa no seu lugar, pensa na importância que você tem para as pessoas que estão ao seu redor, a importância, a diferença que você veio fazer no mundo. Eu brinco que Deus não ia errar exatamente com você, que você não ia vir para cá para sofrer. Só que muitas vezes a gente escorrega, a gente perde o pé, a gente acha que tô perdida, tô confusa, não sei. Acontece.
mas a gente tem que se colocar no nosso lugar. A gente tem que olhar todos os nossos ancestrais abençoando a nossa caminhada para a gente ir em frente. E fazer essa conexão com tudo o que a gente tem atrás da gente e essa conexão com o maior que nos trouxe até aqui, que nos permitiu vir aqui. E aí a gente faz essa conexão imediatamente dentro da gente. Isso dá uma força para a gente seguir em frente. Isso dá um sentido para a gente seguir em frente. E isso é uma parte do nosso autocuidado. É a gente reconhecer a nossa importância no aqui e agora. Não é? E isso é uma coisa que faz falta, né, Dani? Assim, reconhecer essa importância, porque na roda viva do dia a dia, tantas coisas que você tem que fazer, tantos compromissos, tantas coisas que muitas vezes nem são importantes, mas que estão lá no seu dia a dia, você não sabe, às vezes, nem decidir o que é melhor, o que não, o que é dispensável. E daí você esquece de você, e isso que você falou é tão lindo da ancestralidade, né? A gente nem lembra que Não isso lembra. existe, né? Que a gente não está aqui solto no planeta, que a gente veio de uma família que veio de uma família que tinha uma outra família. Então, essa questão das origens, quando você tem, você sabe que você tem ancestrais que vieram de outro país para cá, imigrantes, então isso tá em você, como está em mim também, né? Então a gente tem pensar em tudo. Nossa, você para pensar em tudo isso, bárbaro. Que bagagem que tem ali, né? E também, você sabe, Má, e tem também o amor que está ali por trás, porque demais. Né, essas histórias todas foram histórias onde entrou o amor, porque que eu saiba, eu não sou filha, não sou herdeira de nenhum reino que alguém teve que casar com outro por obrigação, porque, né? Mas ainda que fosse, olha só que bárbaro, ainda que fosse, era o jeito que você tinha que vir, você só existiria se isso tivesse acontecido. Então eu comecei essa semana a fazer a árvore genealógica, mas assim, real da minha família, não puxando mais ou menos. Menina, é um resgate tão extraordinário. Porque quando a gente faz a árvore genealógica, a gente inclui todas as pessoas que estão excluídas. Que muitas vezes não se fala mais, não se pensa mais. E isso aparece como sintomas nas próximas gerações. Toda a exclusão que há na nossa família, seja ela justificada ou não, nenhuma mas a gente muitas vezes justifica as exclusões. Todas as exclusões que acontecem na nossa família vêm nas próximas gerações como sintomas. Então, muitas coisas físicas que a gente vive, ou mesmo mentais, que a gente não consegue, que a gente patina e não sai do lugar, a constelação mostra pra gente que a gente tem um amor cego a um ancestral que foi excluído via de regra. Não é regra, mas via de regra isso acontece. Mas e aí a hora que você faz... Mesmo quando a gente não sabe da existência desse ancestral? Via de regra a gente não sabe. A gente nem sabe. Não é que via a gente de regra a gente não sabe nome. Não! Ó, olha só. Tá. Uma das constelações que eu fiz tem um bisavô que eu não sei o nome, que eu tô resgatando agora fazendo a árvore genealógica. Que eu tenho psoríase. E aí a psoríase veio desse bisavô que estava completamente excluído da família. Que não se falava, que não tocava no nome. E aí a hora que você faz a constelação, nossa, é impressionante o que acontece. Olha, porque é com a alma. É bárbaro. Porque é com a alma. É um amor cego para você incluir. É um amor tão grande. É total. É um amor tão grande que a gente inclui e vem nas próximas gerações como sintomas. Então, fazer árvore genealógica, você faz pertencer todo mundo. Você, conscientemente, pega todos os elementos da sua família, todas as pessoas da sua família e inclui de volta. Isso é curativo. Quando a Ana nasceu, eu busquei fazer. Então, assim, a gente fez até os avós dos avós. É muito legal. Que foi o que eu consegui saber, assim, né?
foi até onde eu consegui chegar. Mas o pai do Eduardo provavelmente, acho que a Julie mexeu aqui no meu ring light. Dá para aguentar isso, Mas não mas ficou não tá escuro, não tão ficou escuro. escuro. Não, não ficou tão escuro, que aqui é um pouco, tem pouca luz. Mas o pai do Edu tinha feito uma pesquisa maior, mas foi até onde eu consegui chegar, assim, nos nomes, pelo menos. Quais eram os nomes que existiam, né, nessa É. família? Porque eu conheci só os meus avós, nem meus bisavós eu não conheci. Né? Então não tive assim essa vivência, né? Tem pessoas que conseguem conhecer até os bisavós, né? E tenham um contato um pouco assim mais próximo, né? Eu conheci só as minhas avós e o pai do meu pai. Meu pai da minha mãe já tinha falecido quando eu nasci. Que minha mãe é pouco temporona, né? E nasceu minha avó já tinha uns 40 anos. Então, quando eu nasci, meu avô já não estava mais aqui. O pai dela já não estava mais aqui. Mas a minha avó, bastante, assim, a gente conviveu bastante, foi bom. Né? Mas é interessante isso, porque isso é energia, né, Total. Dani? É a energia, voltou aqui. É a energia que você acessa, que você traz assim, os budistas chamam de bagagem até, né? E eu, como acredito em reencarnação, eu acho que a gente também traz isso com a gente, né? Mas essa bagagem também está na genética, né? E essa Sim, genética é passada para frente sim. através dos ancestrais que foram, né, trazendo isso, como você falou, as doenças, mas também as alegrias, né? Sem Ah, Maria dúvida. Fernanda falando que não conheceu os avós. Pois é, a Maria Fernanda, minha irmãzinha, só faz É. 18 anos mais nova do que eu. Daí como os nossos avós já eram mais velhos, Maffer, não deu tempo. Né? Não Não deu faz mal, tempo. eles seguem vivos dentro da gente. Então, Viu, Maria Fernanda? sempre que a gente quer ter uma memória, ter um contato, eles seguem vivos dentro da gente. Eu fiz um atendimento essa semana, uma moça fofura, uma gracinha, e ela estava muito triste pela morte da mãe. E a hora que ela entendeu que quando os nossos pais morrem, e todos os ancestrais, mas especialmente pai e mãe, quando eles morrem, eles seguem vivos dentro da gente. E a gente pode fazer resgates profundos dentro da gente com pai e mãe. Eu sou exemplo vivo disso com a minha mãe. Eu tinha tanto conflito e tanta briga e tanta Nossa Senhora com a minha mãe, que hoje em dia a minha mãe dentro de mim é a coisa mais extraordinária do mundo. A minha relação com a minha mãe é a coisa mais linda que existe nessa vida, porque ela segue viva dentro de mim. Que Então é lindo, muito Dani. importante a gente trazer os nossos amores vivos dentro da gente. E isso faz com que a gente não sofra, isso faz com não sofra tanto, né? Porque é humanamente impossível a gente não sofrer, mas isso faz com que a gente tenha um entendimento completamente diferente. Faz que a gente tenha um contato muito vivo e muito próximo. Então, Mafê, eles seguem vivos dentro de você. Faz esse contato, fecha os seus olhos, enxerga eles atrás de vocês, te dando força e abençoando. Você vai ver o quanto isso te traz força e coragem para seguir em frente. Eu faço isso também com meu pai, porque meu pai também se desligou em 2018, né? E daí, assim, né, era um amor, assim, incrível, né? Mas ele já estava bem doentinho, não dava para exigir dele que ele continuasse aqui em sofrimento, né? Então a gente também tem que saber desapegar, né? Sem Até dúvida. em respeito ao outro e tudo. Mas assim, sempre vem assim na minha memória aquelas coisas mais assim, as melhores lembranças, né, Dani? Eu sempre falo para as pessoas que estão passando assim por alguma dificuldade, não vai passar. A dor do começo ela é grande, mas se com o tempo você conseguir acessar o que tem de bom nessa relação, Sem dúvida. se você conseguir ir lá buscar tudo que era assim, o que valia a pena nessa relação, esquece a parte que não era bacana, sabe? Porque você não vai resolver nada nessa parte mais, né? Isso passou
E para que você vai querer carregar dentro de você aquilo que não é bom? A pessoa já se desligou, já não está mais aqui, você não tem mais oportunidade de resolver aquilo e você vai continuar sofrendo, né? Quando é o Exatamente. caso de pessoas que têm situações não resolvidas, né? Ou às vezes não existe nada disso e você pode tirar o sofrimento daquela fase da doença, por exemplo, que marca Sim. muito, né? Você passou isso, eu passei isso, né? De ver a pessoa adoecida, então você sofre nesse processo, mas depois que foi, existe tanta coisa para trás que pode Má. substituir, né? Você trazer a energia daquela emoção boa, aqueles momentos que você deu risada, as festas, as viagens, a alegria, ou sentar na mesa para comer, né? Deitar no O colo, né? filme, deitar. Ai, eu adorava sentar no colo do meu pai. Eu chegava assim, ia sentando no colo do meu pai. Ele adulto, não queria nem saber. Eu gostava de fazer isso e eu É fazia, isso que né? fica, E né? hoje Essa memória, né? então, essa memória, né? Essa É. parte assim boa das risadas, das histórias, ele me contava piada, ele me enganava, e se matava de rir, ele me trollava, né? E eu sou muito fácil de. Hoje em dia eu tô um pouco mais esperta, mas assim, eu ficava falando sério e ele ria tanto de mim. Então, tantas bobagens, e assim, são coisinhas que vão ficando, É, né? é. Se a gente souber fazer essa higiene emocional, que é também um autocuidado, de você saber deixar aí aquilo que É. não vale a pena você continuar, né? E você trazer aquele quentinho do coração, né? Aquela Nossa, é. parte assim que fala, nossa, esse momento foi tão especial que merece viver na minha alma, né? Merece estar comigo. Então, dá força para isso e não dá Sem força para dúvida. aquilo que te traz dor, né? Porque quanto mais você conseguir tirar dessa bagagem a dor, mais leve você vai. Então, se a gente está aqui para evoluir, você vai evoluir mais rápido, né? Porque com a bagagem Exatamente. pesada, você vai ficar sendo puxado para baixo, né? Eu Então, sempre assim, falo, nosso intuito, a nossa missão é a gente esvaziar. Eu brinco que a gente nasce com uma mochila e que a gente tem que ir esvaziando essa mochila porque ela pesa. Então a gente pesa já que é tem a tanta bagagem coisa que falta. difícil para levar e para carregar, que seja menos uma, que a gente se conecte ao amor, que a gente se conecte aos momentos maravilhosos, que a gente se conecte ao positivo e que a gente traga vivo ou viva dentro da gente quem a gente ama, né, Mar? Porque a gente é capaz de fazer escolhas, né? E muitas vezes a gente está escolhendo, como a Dani falou, o não, mas é o não para a gente, Isso, não o não para o outro. isso. Não é o É, não do limite emocional, né? Assim, não, esse processo eu não aceito, essa situação não é boa para mim. E você acaba dizendo não para você e sim para o outro e sofre. Então, exatamente. assim, para a gente fechar um recado aqui, Dani, que já estamos aqui Que com uma delícia! hora. Passou muito Passa, a rápido, gente né? nem sente, a gente fica aqui a noite inteira falando, né? Então, mas para a gente fechar assim, um recado, é que o objetivo dessa conversa, né, minha com a Dani, com vocês, é justamente te falar, cuide de você. Eu sei que você vai ter que achar um espaço para isso na sua vida, mas esse espaço existe desde que você coloque como uma prioridade, porque é Exatamente. tão importante você estar bem para poder cuidar do outro. Se você acha que você é a maior cuidadora do universo, seja, mas comece por você. Cuida de você, faça o que te faz bem e cuide do outro. Se isso te dá prazer, se isso te dá alegria, faça. Não tem nada de errado, mas nunca se deixe lá no último lugar da fila, né? Assim, traga Exatamente. esse carinho, esse amor, porque isso vai refletir em relacionamentos ao seu redor melhores, vai te refletir em mais saúde, vai te refletir em mais longevidade, em viver melhor, em aproveitar mais a vida, né, Dani? Sem Então, se dúvida, Má. cuide, Sem né? dúvida, sem dúvida. É aquilo, né? Só pra gente fechar e terminar, é ganhar consciência. É ganhar consciência de você, em primeiro lugar, querer mudar, é ganhar consciência de você começar a se perceber, é ganhar consciência e começar a nomear as emoções, é ganhar consciência. Quando a gente amplia a consciência, a gente se coloca
em um outro lugar. A gente se coloca em lugar, em prioridade, a gente se coloca num lugar de importância que a gente tem. Então, eu acho que o primeiro passo que a gente tem que ter para o autocuidado é se olhar, é se amar, praticar o auto-perdão, praticar a autocompaixão e sair do imediatismo. A gente tem uma crença de que eu vou começar a me olhar e, ai, num passe de mágica não tem pozinho de pirlim-pim-pim. Não tem. Se quem disser para você, traga a tua alegria, a tua felicidade em 3 semanas, corre. Não tem fórmula mágica. Tem muito trabalho, tem muito desejo, tem muita vontade, tem muito escorregada no meio do caminho, tem muito erro que a gente comete, só que a gente Tem vai muito buscando aprendizado. ferramentas. E a gente, o importante é a gente fazendo a nossa caixinha de ferramentas para a gente conseguir ir levantando das quedas que a gente vai levando, ganhando coragem e ganhando força para acessar essa mulher extraordinária que tem aí dentro, eu não tenho a menor dúvida. Que alegria ter podido dividir com você, Má. Deixa eu só falar aqui que a Patrícia escreveu algumas coisas, mas como ela já disse aqui que ela deixou no passado e que está se cuidando, parabéns, Patrícia. Que Né? legal. Para mim tá travado, não consigo ver. Ela percebe hoje o quanto ela é importante, a autoestima melhorou, mudou muito em um ano e amadureceu muito. Parabéns, Patrícia, porque ela estava falando de um ex-marido. Mas, ó, Patrícia, se ele ficou no passado, deixa ele lá, que lá é o lugar dele, sabe? Se já é ex e você sofreu, deixa ele lá. Desejo que você encontre um à sua altura, alguém que mereça estar com você, sabe? Nunca aceite menos, tá? Não aceite menos. Busque algo que realmente te complete, que te faça feliz. A gente tem que também ceder um pouco nos relacionamentos, mas a gente tem que também fazer por si, né, Dani? Não dá para aceitar tudo do outro, né? Autocuidado. Autocuidado. Não é só deixar quieto não, Patrícia, deixa pra lá. Sabe? Esquece, não é nem ficar quieto não, bota lá para trás mesmo, viu? Se liberte disso, né? Não dizem que é livramento às vezes, Dani? Né? Se teve sofrimento, não merece. Na verdade, a gente tem que agradecer por ele ter sido importante o tempo que durou. Então, eu sempre ter gratidão e olhar para frente, né? É olhar para o caminho, é olhar para trilhar que você tem aí para frente, mas com muita gratidão e muita honra ao que aconteceu. Ai, Dani, foi horrível, você não sabe o que aconteceu. Aconteceu tudo isso para você amadurecer, para você ter um grande aprendizado, para você começar a fazer escolhas mais assertivas, escolhas corajosas, com autorrespeito e com muito autocuidado. Então, se você praticar a gratidão e a honra por esse relacionamento, inclusive por você ter conseguido sair dele, certamente você vai conseguir levar o seu caminho aí para frente mais leve. Excelente dica, Dani. Então, meninas, olha, gratidão por cada uma que esteve aqui com a gente, por quem vai também assistir gravado, porque muitas pessoas depois vêm para assistir, que não podem estar ao vivo, né, Dani? Então, muito obrigada pela companhia de vocês. Obrigada, Dani, mais uma vez atendeu o meu pedido, meu chamado. Imagina, né? Eu que tenho que agradecer a companhia dessas pessoas aqui. Queridas. Para mim tá travado, uma pena, não consigo ver, mas eu quero agradecer a companhia de vocês que estiveram o tempo inteiro aqui com a gente e agradecer a você, Má. Você sabe que eu te amo, eu acho que a gente tem uma relação tão linda e tão transparente, então fazer essa troca é sempre muito, muito gostoso e uma alegria muito grande. Então, gratidão por esse momento. Olha, um beijo para vocês. Dani. Beijos para todos, obrigada, boa noite. E se quiserem continuar essa conversa com a Dani ou comigo, né, só nos seguir aí, buscar, né, fala no direct, que a gente tá aí acessível, à disposição, né, Dani? Isso mesmo. Aliás, é uma delícia. Adoro bater papo por direct, manda que a gente adora responder. A gente adora, é verdade. A gente fala pouco, então fala por direct, fala de qualquer coisa a gente fala. Né, Dani? Então, boa noite. Tchau. Beijo, queridos. Tchau. Beijo, tchau.